Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Hoje mais uma palavra de encorajamento para o seu coração. Eu quero te encorajar com uma palavra aqui em 2 Coríntios, capítulo 10. Eu vou ler 3 versículos, os versículos 3, 4 e 5, que diz assim: Pois embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões do mundo, pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Guarde bem essa palavra, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre fortalezas. Destruímos raciocínios e toda a arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento para que obedeça a Cristo. Então, eu quero falar hoje com você sobre fortalezas. Fortalezas são prisões que o inimigo levanta na nossa mente, ele ergue na nossa mente e nós passamos a acreditar nessas mentiras, né? Como está escrito aqui, ó. Diz assim: destruímos raciocínios, né? Pensamentos e toda a arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus. O inimigo, ele faz isso. Ele coloca na nossa mente uma palavra, uma ideia, e aí ele nos faz de alguma forma para nós nos mantermos fixos naquela ideia, acreditando que aquilo é verdade. É por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos renovar a nossa mente. A palavra de Deus também, em João 8,32, diz que nós precisamos conhecer a verdade para que a verdade nos liberte. Porque esses raciocínios que fala aqui, né, destruindo raciocínios e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, são palavras de mentira. São coisas que nós aprendemos muitas vezes desde a nossa infância, aprendemos com a família, aprendemos conceitos errados, aprendemos, recebemos muitas vezes princípios errados, né? E a maioria das vezes o diabo ele vem com palavras, com falácias, né? Com suas mentiras, com seus enganos, e nós acabamos ouvindo aquilo e acreditando que aquilo é a verdade. Por isso que nós precisamos da verdade, que é a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é a verdade. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu senti de gravar esse vídeo dizendo, como Paulo, né? Eu rogo a vocês, né? Como Paulo diz lá em Romanos 12, eu rogo a vocês, meus irmãos, pela compaixão de Deus, né? Que vocês sejam transformados, transformem a mente de vocês, renovem a mente de vocês. Então nós precisamos também renovar a nossa mente a cada dia. A palavra diz aqui, né, começou o versículo dizendo: embora vivendo como seres humanos, né, vivendo na carne, nós não lutamos, não militamos segundo a carne. Né? As armas da nossa guerra, da nossa milícia, elas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas que o inimigo levanta na nossa mente. Fortalezas que foram colocadas na nossa mente, como eu falei, desde a nossa infância, sabe? Pensamentos, atitudes, coisas que a gente faz muitas vezes impensadamente, que são coisas que nós aprendemos desde a nossa infância, aprendemos com nossos pais, aprendemos com aqueles que nos criaram, e aí a gente vai perpetuando aquele erro, acreditando que aquilo é a verdade. E hoje em dia muito mais, sabe? Uma palavra para você. Eu não vou te encorajar, mas eu vou te exortar, porque a palavra de Deus diz assim: olha, quanto mais se aproxima aquele dia, o dia da vinda do Senhor, nós precisamos exortar uns aos outros. E eu tô gravando esse vídeo aqui para te exortar, para que você fique atento, para que você peça ao Espírito Santo que coloque luz no seu coração. E diz: Espírito Santo, sonda o meu coração, vê se há em mim alguma fortaleza, alguma coisa que é mentira, que eu tenho sustentado como verdade e é mentira. Essa não é a verdade de Deus. Essa não é a vontade de Deus para minha vida. Então, meu irmão, minha irmã, faça isso. Nós temos que orar todos os dias pedindo ao Espírito Santo, coloca luz nas minhas trevas. Mostra se há alguma coisa errada. O salmista, ele ora, né? Ele fala: olha, Senhor, sonda o meu coração. Conhece os meus pensamentos. Veja, os pensamentos. Conhece os meus pensamentos. Prova-me, Senhor. Conhece o meu coração, os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Todos os dias nós precisamos fazer essa oração. Senhor, veja se há em mim algum caminho mau. Às vezes a gente acha que está tudo perfeito, né? Esses dias eu estava conversando com os meus filhos sobre isso, conversando com um dos meus filhos, ele falando de uma situação que aconteceu há 2 anos atrás, ele guardou aquilo, né? Não conversou com a pessoa a quem ele causou um dano, e aí ele foi guardando, era algo simples, né? Foi deixando para lá, mas o Senhor, ele não quer que a gente guarde nada. O Senhor quer que a gente limpe tudo, que a gente derrube fortalezas que foram levantadas na nossa mente, sabe? De sentimentos, de pensamentos errados, de crenças erradas que nós temos, como eu falei, que muitas nós trazemos dos nossos pais, nós trazemos das pessoas com quem nós aprendemos, onde nós andamos, na escola onde nós estudamos, nossos professores, nós fomos influenciados por muitas pessoas. Aliás, hoje, né, como eu sempre falo nos meus vídeos, muita informação
principalmente pela internet, pelas redes sociais. Nós recebemos muitas informações e os jovens hoje têm sido contaminados, bombardeados por palavras que são mentiras. Palavras que não são verdade. A única verdade absoluta, meu querido, minha querida, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única verdade absoluta. Nela nós podemos confiar, como dizem, né? De olhos fechados, nós podemos confiar no que Deus diz, no que está escrito na palavra de Deus. É por isso que todos os dias a gente precisa ler a palavra, precisamos andar com Jesus. Andar com Jesus é ler a palavra todos os dias, é ter comunhão com Ele, é conversar com Ele, é conversar com o Espírito Santo. Jesus falou, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador. Ele vai estar com vocês, Ele vai ensinar vocês, Ele vai fazer vocês lembrarem das minhas palavras, Ele vai ajudar vocês, Ele vai interceder por vocês, Ele vai guiar vocês no caminho. Então é necessário, eu creio que é uma palavra necessária para mim e para você. É necessária, meu irmão, minha irmã, essa palavra, sabe? O Senhor está às portas. Tudo já indica que o Senhor está às portas. E a palavra lá em Apocalipse 20 diz que quem é sujo continue se sujando, mas quem é limpo continue se limpando. Quem é injusto continue praticando injustiça, mas quem é justo continue praticando a justiça. Então nós precisamos o tempo todo estar limpando o nosso coração, derrubando as fortalezas que foram erguidas na nossa mente, fortalezas de mentira, né? Quando diz aqui raciocínios, são mentiras. Né? São as falácias, as mentiras do diabo, as mentiras do mundo que são colocadas na nossa mente e a gente acredita que aquilo é a verdade. E como eu já falei, e eu repito de novo, né? Eu falo igual o apóstolo Pedro, ele diz, olha, eu não me canso de repetir as mesmas coisas para vocês. E eu não me canso, meu querido, minha querida, de repetir para você. Peça ao Espírito Santo para colocar luz no seu coração, na sua mente, no seu entendimento, para que você possa enxergar a verdade, a única verdade, que é a verdade de Deus, que é a palavra de Deus, para que você não seja enganado. Né? Eu anotei aqui que fortaleza é um lugar que o inimigo constrói com suas mentiras para nos manter presos lá dentro. O diabo ele ergue fortalezas de mentiras na nossa mente e a gente passa a acreditar que aquilo é a verdade e aí nós não conseguimos sair de dentro daquela fortaleza. O único que pode derrubar essas fortalezas de mentiras da nossa mente é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo, é o poder da palavra de Deus. É meditando na palavra, é olhando para a palavra e a palavra vai dizendo isso aqui é assim, isso é assim, isso é assim. O que você está crendo é mentira, porque a verdade é essa. Então, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a sair de dentro dessas fortalezas, né? Dessas construções que o inimigo levanta de mentiras, de enganos. E como eu falei, jovens, muito mais hoje, né, que você está exposto, vocês estão expostos às coisas, às mentiras do mundo, às falácias do mundo, né? Há uma agenda maligna aí que tem sido levantada no mundo inteiro, com tantas mentiras, com tantos enganos. E se nós não vigiarmos, nós vamos perder a salvação por causa de mentiras. A palavra de Deus é a única verdade. O Evangelho é a única verdade e nós precisamos crer na palavra de Deus de todo o nosso coração. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir o que Deus tem a nos dizer e obedecer. Não importa se eu gosto ou não, eu tenho que obedecer o que Deus diz, porque Deus, Ele se importa comigo, Ele me ama, Ele se importa com a minha salvação. Deus não quer que eu vá para o inferno. Porque a maior tristeza do inferno não é estar no inferno em si, eu já falei algumas vezes, né? Ali onde o bicho nunca morre, onde a tristeza nunca acaba, a dor nunca acaba, o sofrimento nunca acaba. O mais triste de ir para o inferno é estar longe de Deus eternamente. Nunca mais tem saída dali. E a pessoa que já foi para o inferno, ela fica ali o tempo todo dizendo, né? Ai de mim, eu poderia ter escolhido o caminho de Deus, eu poderia ter escolhido obedecer a Deus, e eu escolhi o mal, eu escolhi o pecado, eu escolhi fazer a minha vontade, eu escolhi dar ouvido às mentiras do diabo. Né? Tem uma palavra de Deus que diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, as mentiras, os enganos, as falácias, né? Aquelas palavras que são muito parecidas assim, não, mas não é bem assim, né? Que Deus disse. São as falas da serpente para Eva. A serpente chega para Eva e fala, tem certeza, Eva? Foi isso mesmo que Deus disse? E o diabo muitas vezes ele faz isso conosco. Ele coloca em dúvida, coloca em xeque a palavra de Deus, né? Dizendo, será que é isso mesmo que Deus disse?
Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu vou gravar um vídeo sobre isso também, sobre as más conversações que corrompem os bons costumes. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, cuidado com o que você tem ouvido, cuidado com as mentiras do diabo, cuidado com as fortalezas que o inimigo ergueu na sua mente para você acreditar que isso que você acredita é a verdade, mas isso não é a verdade. Então, que o Senhor nos ajude a destruir essas fortalezas com as armas de Deus, né? A arma de Deus que é a palavra, a arma de Deus que é a oração, a arma de Deus que é a oração, a arma de Deus que é a obediência. Essas são as armas de Deus. Quando nós obedecemos a Deus, decidimos obedecer a palavra, custe o que custar, que custe a nossa vida, mas que nós possamos obedecer a palavra de Deus, obedecer à vontade de Deus e não a nossa própria vontade, não a vontade do nosso coração, a vontade dos nossos pensamentos. Porque nós podemos ser enganados pelo diabo, né? A palavra aqui que eu acabei de ler, né? Vou ler mais uma vez o versículo. Pois embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões do mundo. Pois as armas da nossa guerra, elas não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Lembre-se dessa palavra. Quando você for orar, fala: Senhor, tem alguma fortaleza na minha mente? Tem algo que eu acredito que é a verdade e não é a verdade? Pai, me ajuda, me conduz na verdade. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente a verdade pode nos libertar das mentiras do diabo. Amém? E é isso, meus queridos. Que essa palavra possa falar ao seu coração. Eu amo a tua vida, por isso eu estou gravando essa palavra, para que o Senhor possa falar ao teu coração, te edificar, para que o Senhor possa nos ajudar a cada dia a nos limpar, a nos purificar, a tratar realmente o nosso coração, a nossa mente, tirando tudo aquilo que é entulho, né, que o diabo coloca em nós, que o mundo coloca em nós, que as redes sociais colocam em nós, que os blogueiros colocam, né, tantas palavras, né, que vão sendo entulhos na nossa mente e no nosso coração. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Espírito Santo nos ajude a desentulhar tudo, né? Eu já gravei, eu fiz um vídeo sobre isso, né? Sobre a lixeira, que a nossa mente ela precisa ser esvaziada constantemente dos lixos do mundo, porque esses lixos nos impedem de nos aproximar de Deus, nos impedem de querer conhecer mais e mais a Deus, nos impedem de querer ler a Bíblia, de querer orar, de querer estar com o Senhor. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Eu amo a tua vida e por isso eu te exorto com essa palavra da parte do Senhor. E você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, por favor. Aciona um sininho, tem um sininho que assim que você se inscreve, aparece um sininho. Você seleciona todas, né? Que aí todas as vezes que eu postar um vídeo novo, né? Que eu colocar qualquer postagem no YouTube, o YouTube vai te notificar. E também deixa o seu gostei, se você gostou do vídeo. Assista outros vídeos no meu canal, né? Tem muitos vídeos. Segunda-feira, palavra de encorajamento. Quarta-feira, agora estudo bíblico às 9h30 da noite. Quinta-feira, gota de sabedoria. E sexta-feira, palavra e oração. E pela manhã, algumas manhãs, eu gravo uns shorts, aqueles bem curtinhos, de 1 minutinho só, que são palavras breves, né? De devocionais. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que a graça, a paz do Senhor seja sobre a tua vida, que a bondade e a misericórdia do Senhor sempre te sigam e que o Espírito de Deus revele ao seu coração a palavra da verdade para que você seja liberto, para que você seja liberta de toda a fortaleza do inimigo. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.